Fala comunidade, beleza? Meu nome é Matheus e hoje a gente vai fazer a análise da primeira parte do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, comentando um pouco sobre o livro, né? O livro é 7 hábitos e eles são divididos em três partes. A primeira parte seria a independência, né, que são hábitos que te levam à independência. A segunda parte seriam hábitos que te levam à interdependência, que seria uma maneira de tu conseguir organizar as outras pessoas para que elas cumpram os teus objetivos, um pouco coisas do tipo persuasão e tal. E um sétimo, a terceira parte, que daí seria o fechamento, que ele chama de, como é que é, afine um instrumento. Apesar do livro ter muito a roupagem de ser um pouco esse preconceito que a gente tem de autoajuda, sabe quando a gente pensa, cara, autoajuda é picaretagem, esses caras são picareta? Então, realmente o livro cai um pouco nessa linguagem. Tu vê que a maneira com que o livro expressa as ideias é muito autoajuda. Tu vê que os termos e as palavras usadas, em alguma medida, são um pouco do universo de autoajuda. Porém, o conteúdo não. É muito legal, porque inclusive o próprio livro fala isso. Que não são simplesmente técnicas do tipo uma nova tabela para organizar o tempo, uma nova forma de falar com as pessoas e tudo dará certo. Não, não é isso. O livro, inclusive, ele critica isso. Ele comenta que atualmente muito do campo do desenvolvimento pessoal acabou se tornando isso, que ele chama de ética da personalidade, e que algum tempo atrás a ética a área do desenvolvimento pessoal era na verdade a ética do caráter, no sentido de que a pessoa amadurece, a pessoa cresce espiritualmente, não exatamente nesse sentido, mas transmite bem a ideia, e aí com isso ela começa a ser mais eficaz e ter melhores hábitos na vida. O que é o que se afasta muito de hoje, porque são novas técnicas, novas formas de organizar as coisas, e aí, com tudo, com essa técnica aqui, cara, é milagre, entendeu? Tu começa a aplicar isso aqui, vai dar tudo certo. E o livro foge um pouco disso. Inclusive, este livro aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro muito bom, que tem técnicas muito boas e que realmente funcionam, cai um pouco nesse problema. Tu não vai mudar no sentido de eu sou outra pessoa. Não é questão de que eu tenho um novo ferramental. É que eu sou outra pessoa. Eu tenho novos objetivos, tenho novos pensamentos, quero outras coisas. Não. Esse livro aqui, o intuito é tu chegar no teu lugar mais rápido com técnicas novas, com ferramentas novas. Este livro não. Este livro, o intuito é tu tá indo pro lugar certo? E se tu chegar lá, o que tu vai fazer depois? E como que tu vai chegar lá? Sabe? É mais, realmente em alguma medida, é um pouco mais filosófico. Inclusive até o princípio do livro, que é o seguinte. O livro parte do princípio que a verdade existe. Ponto. A partir daí, dessas verdades surgem os princípios. Esses princípios são imutáveis e você pode ou não estar alinhados com eles. Só que o fato de tu estar alinhado com ele não muda nada. De tu não estar alinhado ou não, não vai mudar. O princípio é aquele, 1 mais 1 é igual a 2. Queira você gostar disso ou não, continua sendo 2. Nesse sentido, o autor tem a seguinte crença, né? O autor defende a seguinte ideia. Quando tu tem os paradigmas alinhados com os princípios, tu necessariamente vai ter hábitos eficazes. Cara, isso é interessante. Por causa do seguinte, em alguma medida, isso agora é comentários meus, né? Não necessariamente isso está no livro. Em alguma medida as pessoas não gostam de ser hipócritas. No sentido de que, imagina alguém que realmente considera o estudo algo importante. Alguém que, tu chega nessa pessoa, tá sentado com ela conversando, e aí tu aponta para uma terceira pessoa e fala, cara, aquele maluco lá, ele estuda 14 horas por dia, velho. E aí o outro olha assim e fala, caramba, 14 horas por dia, aquele cara é foda. Ele estuda por 14 horas por dia. Se tu chegasse para esse mesmo cara e falasse, ele faz exercício físico por 14 horas por dia, ele até acharia legal, pô, o cara é bom, né, esse cara é esforçado. Só que não seria a mesma coisa. É alguém que tem na cabeça que estudo é algo importante, que tem que estudar e que tem que ter esse desenvolvimento. Só que quando vê a pessoa não estuda. Em alguma medida, o autor acredita no seguinte, se tu acredita que o estudo é realmente importante, isso está internalizado de fato, não é só
Ah, eu vi um vídeo uma vez sobre argumentos do porquê estudar. Não, não é isso. É tu realmente ter absolutamente internalizado. É a questão, né, voltando um pouco pro livro, são as tuas lentes, cara, tu usa isso para ver o mundo. É realmente algo muito interno e muito profundo, no sentido de que é o teu eu mais profundo. Tu não consegue estar desalinhado com esse eu. Tu não consegue ter esse eu ó, como alguém que acredita que a saúde é importante e ser alguém que fuma. Se o teu eu mais profundo acredita que saúde é importante, tu não vai conseguir não fazer uma dieta. Tu não vai não conseguir fazer exercício. Tu vai ser forçado a fazer isso, porque senão tu vai estar sendo hipócrita. E nesse sentido as pessoas não conseguem ser hipócritas a esse ponto. A ponto de ser hipócrita com seu eu mais profundo, entende? Então, ou tu abaixa o teu eu, ou tu muda essa tua camada mais profunda, ou tu muda a tua maneira de agir. É isso que o livro, que o autor acredita. Se tu tem esses paradigmas internalizados, tu vai ter hábitos eficazes inevitavelmente. Quer dizer, inevitavelmente talvez seja um pouco forte, mas é muito difícil de não acontecer, sabe? É realmente o primeiro passo mais importante, que a partir disso, entre aspas, se torna fácil, no sentido de que, cara, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu vou estar sendo um hipócrita, não posso. Sou obrigado a fazer. E nesse sentido, em alguma medida, facilita. O livro é interessante também, que ele comenta um pouco sobre resultados e a capacidade de consegui-los, né? Os fins e os meios em outra linguagem, né? Só que tu vê que a linguagem do livro é muito de autoajuda quando ele comenta que é P e CP, produto e capacidade de produzir. Tipo, cara, é muito... É uma explicação muito planilha, tá ligado? É muito matemático. E aí, nesse sentido, para mim, é um pouco a linguagem da autoajuda, sabe? Que eu tinha comentado antes. Mas é interessante que o autor comenta que a gente tem os nossos resultados, né? A gente tem as nossas metas batidas, digamos assim, algumas, e a gente tem os meios para conseguir fazer isso, as ferramentas. Tipo, por exemplo, para a gente ter a grama cortada, a gente tem um cortador de grama ou alguma ferramenta para cortar a grama. A gente não corta na mão. Só que se eu não cuidar da ferramenta que corta a grama, eu vou mais cedo ou mais tarde, não conseguir cortar a grama porque eu não tenho mais a ferramenta. Então, nesse sentido, é o cuidar da capacidade de produção, cuidar dos meios de produção, para que assim tu garanta o produto. Nesse sentido é bem legal. E que alguns hábitos eficazes, a maior parte deles, isso já avançando um pouquinho, né? A maior parte dos hábitos verdadeiramente eficazes, eles focam na capacidade de produção e não na produção em si. Não no produto final, não no resultado, mas no meio de atingi-los. Isso, cara, isso é muito legal. É muito um pensamento a longo prazo. A gente vai falar bastante sobre isso no terceiro hábito, mas é realmente bem interessante. E o livro comenta também de que, em alguma medida, existe um caminho natural do amadurecimento, que são as partes do livro, né? A independência. Quando tu tem a independência de fato, algo como através dos seus paradigmas você desenvolveu hábitos e com esses hábitos você chegou na independência, se tu fez esse caminho, tu consegue chegar ou pelo menos se você quer trilhá-lo, né? Tu quer fazer esse caminho, não necessariamente você precisa ter feito, mas tu quer fazer este caminho, tu consegue chegar na interdependência, que seria aquela parte de conseguir manipular os outros, conseguir criar uma harmonia com outras pessoas para que essas outras pessoas te ajudam a chegar nos seus objetivos. E isso é interessante, que tem um pouco aquela coisa do como é que tu vai liderar uma equipe se tu não consegue nem liderar a si mesmo. E realmente o livro fala bastante nesse sentido. Então é interessante que o livro, nesse sentido, ele é mais do que só técnica, sabe? Voltando um pouco ao que a gente tinha falado, ele é, em alguma medida, filosófico. É uma palavra forte, realmente, mas é em alguma medida filosófico no sentido de que ele trata um pouco sobre esses temas mais abstratos, ele trata um pouquinho de ética, ele trata um pouquinho, claro, de outras formas, né? Com outras palavras, com outros termos, principalmente com uma outra linguagem, mas em alguma medida
vai um pouco por esse caminho, sabe? E isso é realmente bem interessante no livro. E a gente tem no canal aqui uma série de vídeos falando do livro O Poder do Hábito, né? Aqui. E, apesar de ser hábito nos dois, os livros tratam o hábito de maneiras diferentes. Isso, em alguma medida, é importante se comentar. Porque aqui, os hábitos são maneiras repetidas de agir. Então, sempre eu como doce todas as 3 horas da tarde, eu como doce 3 horas da tarde, eu como doce 3 horas da tarde. Sabe, é o hábito, é aquilo que tu faz de forma automática e repetida. Porém, aqui, o hábito não. O hábito é uma maneira de ver o mundo e, a partir disso, tomar decisões. Então, por exemplo, coisas do tipo, seja proativo. Então, né, comentando um pouco da primeira regra, só para explicar um pouco o que é o hábito aqui para o livro, né? Tu tem o pensamento de, cara, eu tenho que ser proativo, eu tenho que tomar a iniciativa para conseguir tomar o controle, e aí a partir disso eu vou, então, fazer uma coisa nova, eu vou começar a desenvolver projetos novos, eu vou começar a agir de tal e qual forma por conta desse objetivo que eu tenho. É isso que o livro entende, né, que os 7 hábitos entende por hábito. Então é diferente, não é... não tem como a gente pegar os dois conceitos e misturá-los em cada livro, sabe? A gente tem que ter esse entendimento. Hábito aqui não é necessariamente ler. Hábito aqui seria algo do tipo, eu tenho que ser proativo. Só que ser proativo não é um hábito no sentido de o poder do hábito. Seria seria outra coisa, sabe? Mas aqui o autor compreende que realmente é que isso é o hábito, né? Que são maneiras de pensar e, a partir delas, tu age. Não necessariamente a ação em si, igual no livro O Poder do Hábito. Então eu acho que é isso. Obviamente a gente falou muito pouco sobre o livro, porque tem todos os 7 hábitos para tratar ainda. Eu vou tratar sobre eles em outros vídeos. Mas no geral, sobre a introdução é isso. E realmente o livro... Cara, eu li até a metade por enquanto, li todos os hábitos da independência, vou ler os outros, né? Cara, realmente o livro é bom. Não... Eu tô muito surpreso, porque realmente eu ia achar que, tipo... Ah, tá, beleza, acorde 5h30 da manhã e vai dar tudo certo, entendeu? Vai cair, a energia positiva vai... Uou! Não, o livro é mais sério, é mais pé no chão, é um pouco filosófico. Dizer que é filosófico é realmente forçar um pouco a barra. Só que expressa a ideia, sabe? Ele trata de assuntos mais humanos e mais abstratos, o que outros livros não tratam. Que, inclusive, O Poder do Hábito não trata. É um livro bom? É um livro do caralho esse livro aqui. Só que ele não trata dessas coisas. É um pouco mecânico, é um pouco... sabe, são técnicas. Aqui não, aqui já entra um pouco de coisas do tipo qual o sentido da vida, aonde você gostaria de estar, qual a sua vocação, no que você é bom, sabe? São perguntas que, se dizer que são filosóficas também pode ser um exagero, mas que com certeza não cai aqui, entende? Então nesse sentido eu realmente estou bem surpreso com o livro e realmente vale bastante a pena a leitura, beleza? Então tá, gurizada. Muito obrigado.